Bom, acho que as pessoas que, né, convivem nas redes sociais já estão cansadas de saber o que é backgrounds. E isso estourou a bolha, realmente foi algo que surgiu no 4chan como uma imagem creepypasta e evoluiu pra filme. É bizarro. Acho que em nem 1 milhão de anos eu ia imaginar que um filme das backgrounds estaria superando em bilheteria um filme de Star Wars. Cara, pra mim isso é inacreditável. Mas bilheteria nem sempre é igual a bom. A gente já viu muitos casos de filmes que fizeram muita grana e que são uma porcaria. Mas será que esse é o caso de backgrounds, um não lugar? Bom, pra ser bem sincero, a situação é bem mais complexa do que eu pensava. Então, sem muita enrolação, bora lá analisar o filme das backgrounds. Olha, esse vídeo acho que vai ser mais sobre a minha opinião do que de fato uma análise completa do filme. E sim, vai ter spoilers porque eu caguei também, eu quero dar spoiler. Tá, eu já quero tirar o elefante da sala e mandar logo a bumbo. O filme é bom ou não? Cara, pra mim, o filme é bom, mas ele tem algumas ressalvas, claro, como todo filme, né? Mas nesse caso é um pouco mais específico. Eu gostei pra caramba do filme, mas o final dele, que é uma opinião que muita gente tá tendo, meio que igual ali, o consenso geral, é que o final do filme parece que vira outro roteiro, parece que até o diretor muda, vira outro filme. Isso é uma parada que tá incomodando bastante pessoas, eu inclusive, né? Porque de fato, quando você vê o filme, até a metade dele, né? O segundo arco do filme e tudo mais, ele parece ser um filme de terror mais psicológico, uma coisa mais de suspense. Sério, o filme é bem lento. Se você for ver esse filme esperando ver 300 monstros e andares diferentes de backgrounds, cara, você tá indo ver o filme errado. Porque, cara, isso aqui é literalmente uns 50 minutos do cara realmente, né, o Clark, o protagonista, só andando pelas backgrounds e conhecendo o lugar, achando coisas estranhas e tendo aquela sensação de estar sendo perseguido por alguém. E, cara, esse suspense é muito, muito bem construído. Só que quando chega na parte final, né, quando o monstro aparece, acaba que fica uma parada meio clichê, saca? Como se isso aqui na verdade só fosse um terror slasher genérico, onde aparece no final um bichão de CGI gigante correndo atrás do protagonista e goré pra todo lado. E eu não vejo problema nenhum nisso, se o filme não tivesse tido essa construção que ele teve, né, do início ao meio dele, só foi suspense puro e terror psicológico, onde a gente literalmente não tomava jumpscare, não via gore e não via nem o próprio monstro por trás de tudo aquilo. A gente só tinha essa falsa sensação de estar sendo perseguido, que não era tão falsa assim no final das contas. Pra ir no final, literalmente o bicho ser só um bichão gigante de CGI que ataca os protagonistas, mata geral e é isso. É isso. Fora que é tudo bem rápido, o monstro aparece, mata o protagonista e começa a correr atrás da outra protagonista, né? Tem outra protagonista, esse filme tem 2 protagonistas, apesar de que eu prefiro mais o Clark do que a outra menina que eu já até esqueci o nome. Mary, ela é a psicóloga do Clark, porque no filme ele tem uma trama, né? Uma subtrama que por sinal nem é tão desenvolvida assim, que ele, né, brigou com a esposa ou algo do tipo. Eles não deixam muito claro, já que eles não se aprofundam muito nisso, mas ele fez alguma coisa bem ruim pra esposa dele. E mais pra frente no filme vai traçar um paralelo muito interessante com isso. Mas a Mary aqui, ela não é tão desenvolvida quanto o Clark, na minha opinião, né? Ela tem menos tempo de tela e ela não faz muita coisa no filme, na minha opinião. Na verdade, ela tem também uma trama ali que também não é muito aprofundada e também não é nem muito bem explicada. E essas coisas, né, de não se aprofundar direito nos personagens me incomodou um pouco, porque o filme, ele tava traçando essa parada meio que de mistério, de você tentar entender sozinho as coisas, só que chega no final dele e ele explica tudo sobre as backgrounds. Sim, tem toda uma explicação dos cientistas, né, porque os cientistas das backgrounds estão aqui no filme presente, e eles meio que fazem uma parada tipo Stranger Things, né, os cientistas lá, eles meio que aparecem aqui só pra explicar o que tá rolando e testarem as paradas. E é isso que me deixou bem confuso, porque o filme inteiro não explicou nada e tava tratando tudo como se fosse um grande ARG pra gente resolver isso. Era uma parada bem interessante, já que tecnicamente, e conforme a gente ia teorizando e vendo as coisas, a gente ia enlouquecendo junto com os personagens. Isso tava até bem interessante, mas chega no final e eles dão uma cagada nisso, né? Eu senti que eles explicaram demais, coisa que nem precisava ser explicada, que já tinha sido explicada de um jeito até bem claro no começo do filme mesmo. E também o fato, né, dos personagens não serem aprofundados e não ser explicado direito o passado deles e as coisas, tudo, também fica um pouco esquisito, já que o filme explica tudo sobre as backgrounds, mas não sobre os personagens. Então, eu não sei, fica meio que um desbalanceamento, eu não sei bem explicar. E por mais que o vilão do filme, né, que é um Clark, ele é o Clark versão backgrounds, porque aqui no filme a explicação, né, momento spoiler,
ela basicamente é que as Backrooms é um clone da nossa realidade. É onde meio que é um lugar que tenta imitar a nossa realidade, só que sem saber muito bem. O Clark quer até dar uma explicação sobre isso muito interessante, que eu achei muito braba, onde ele fala basicamente de uma pessoa tentar desenhar um cachorro, mesmo ela nunca tendo visto um cachorro. Ela vai acertar muito bem como seria ele, né? Tipo, um animal de 4 com uma pelagem marrom, mas vai ficar esquisito, vai ficar uma coisa meio Vale da Estranheza. E o vilão do filme é o Clark vestido de pirata, né? O Capitão Clark. E ele é malucão, ele persegue as pessoas, come as pessoas, e isso é meio que um paralelo com a representação do que as Backrooms acham que é o Clark. Uma pessoa totalmente descontrolada e que ataca os outros, o que provavelmente traça o paralelo com a esposa dele, que provavelmente ele, né, maltratou ela ou algo do tipo. Claro que foi isso que eu entendi, né? Bom, essa é a minha interpretação do que de fato o filme quis passar, mas enfim, dá pra fazer outras zilhões de coisas, outras bilhões de possibilidades com esse material de que as Backrooms clona coisas do jeito que ela interpreta, né? Sei lá, imagina um tubarão assassino Backrooms, isso seria irado. Mas enfim, é isso. Backrooms é um filme de terror com bastante suspense e bastante terror, pelo menos até o meio dele. Depois acaba que vira uma parada meio clichê e que o filme, no fim das contas, parece não se decidir muito o que ele quer fazer. Mas, bom, fato é de que não é um filme tão terrível assim. Eu acho que o nota 7 tá cabível pra ele, cara, sendo bem sincero. Espero que o próximo filme se decida no que ele quer fazer. E sim, eu tenho certeza que vai ter uma sequência. Cabe sim mais uma sequência desse filme, eu espero que tenha, porque eu gostei de fato desse contexto novo que as Backrooms teve nesse filme. E eu espero que eles abordem outras coisas no próximo.